Hello, fifth grade. Good morning. Here's teacher Amanda and let's study English now. Olá, turmas do quinto ano. Bom dia, aqui é a professora Amanda e vamos estudar inglês agora. Bom, já estamos no bloco 6 e o assunto deste bloco é Cultural Diversity, diversidade cultural. Prestem bastante atenção na explicação a seguir. Já pegue o seu bloco, seu lápis e sua borracha e me acompanhe. English Time, Activity 18. Estamos na hora de estudar inglês e a nossa atividade do bloco é a número 18. Vejamos. Cultural Diversity são os vários aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modelo de organização familiar, a política, entre outras características próprias de um grupo de seres humanos que habitam determinado território. Bom, essa é a explicação do que é Cultural Diversity, o que é diversidade cultural. Vejamos a imagem a seguir. É possível ver várias pessoas de diferentes raças, culturas, nacionalidades, cores de pele, cabelo, jeito de vestir, tudo está diferente, não é verdade? May 21, dia 21 de maio. O que é comemorado no dia 21 de maio? World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development, ou seja, Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento. Aqui a gente tem um vocabulário para entender melhor o texto. Dialogue, diálogo, development, desenvolvimento, world, mundo. Pois bem, letra A. De acordo com o texto, quando é comemorado o World Day for Cultural Diversity? Então, que dia é comemorado? Procure aqui no texto, na imagem, a resposta dessa pergunta. Outro texto. The beauty of the world lies in the diversity of its people. Vamos dar uma olhadinha no vocabulary. Beauty, beleza. Lies, se encontra. E people, pessoas. Ou seja, a beleza do mundo se encontra na diversidade das pessoas. Letter B. Letra B. Qual é a ideia apresentada no pôster acima? Então, o que vocês acham? Esse pôster está defendendo a diversidade cultural? O pôster diz que a beleza é exatamente o que é diferente, o que é diverso, ou o texto é preconceituoso? O que vocês acham? Escrevam aí qual que é a ideia apresentada no pôster nas duas linhas abaixo da letra B. Letra C. Qual o assunto em comum entre o primeiro e o segundo texto? Primeiro texto, lá no inicinho da atividade 18 e esse texto, o que eles têm em comum? O que é semelhante? É o assunto, né? E qual que é esse assunto? Escreva aí na linha da letra C. Cultural Diversity Calendar, July 2020, June 2021. Escreva em English o nome dos meses que se tratam as datas nesse pamphlet. Então, aqui a gente tem um panfleto indicando as datas do calendário da diversidade cultural. Bom, quais são os meses do ano que estão presentes nesse panfleto? Confiram aqui e escrevam as respostas cada mês do ano em uma linha. Letter E, letra E. As datas em que ocorrerão eventos sobre Cultural Diversity são os
Meses do ano e a data, o ano em que vai acontecer estão lá no texto, lá no panfleto. Dá uma olhadinha e marque com um X a opção correta. Vocês têm 4 alternativas. Prestem bastante atenção na hora de marcar. Texto 3. É uma imagem. Olha aí, observem com atenção vários tipos de pessoas diferentes ao redor do mundo, representando o quê? A diversidade cultural. Letter F. Cada criança da imagem representa a cultura de seu country através de suas clothes. Então, cada criança representa a cultura de seu país. Country significa país, através de suas roupas, clothes. Ou cada criança apresenta a cultura de sua school, da sua escola, através de sua language, linguagem. Cada criança representa a cultura de seus friends, de seus amigos, através das hands, das mãos. Ou cada criança representa a cultura de seu club, do seu clube, através de seus eyes, de seus olhos. Marquem com um X a alternativa que se apresenta correta diante da imagem. Letter G. Letra G. Observe as crianças no cartaz e relacione cada kid, cada criança, com a celebration, a celebração de seu country, de seu país. Bom, então aqui a gente tem crianças de diferentes países, diferentes culturas, em uma celebration around the world, celebração ao redor do mundo. Cada uma dessas crianças representa uma celebração típica do seu país de origem. Aqui, ó, em cima de cada criança tem um number, 1, 2, 3, 4, 5. Esse number você deve colocar dentro do parênteses que corresponde à celebração do país dessa criança. Então, preste bastante atenção nas roupas que cada criança veste, no cabelo, no rostinho de cada uma, nos acessórios, para nós sabermos qual celebração representa o país dessa criança. Vesak. Esse é um feriado budista que celebra o nascimento, a iluminação e a morte de Buda. Qual criança representa essa celebração? Vesak. Escreva um número entre parênteses. Hanukkah. Essa palavra significa dedicação em hebreu. Eles celebram a dedicação ao templo sagrado em Jerusalém. Então, é uma celebração que tem a ver com o judaísmo. Qual criança representa o Hanukkah? Qual vocês podem colocar aqui? O number, ok? Chinese New Year é um festival que marca o fim do inverno e o início da primavera. É o Ano Novo Chinês. Qual criança e qual number representa o Chinese New Year? Escreva entre parênteses. Ramadã. A festividade anual é considerada um dos 5 pilares do islamismo. O que tem a ver, então, com o Islã? A cultura muçulmana. Escrevam um número entre parênteses. E, por último, Bastille Day. Festival em que as pessoas celebram a Revolução Francesa. Qual criança representa a França? Escreva um number entre parênteses. Letter 8, letra H. Localize no word search as traduções das palavras relacionadas à cultural diversity. Depois escreva-as. No caça-palavras, você deve localizar as traduções. Ou seja, aqui nós temos um exemplo. Comportamento. Comportamento em inglês significa behavior. Então, você tem que achar a palavra em inglês no caça-palavras, como está aqui, ó, behavior.
Linguagem. Nas atividades anteriores, nós vimos que linguagem é o mesmo que language. Então, achem a palavrinha language no caça-palavras. Identidade, identity. Escrevam a palavra em inglês em frente à palavrinha em português, essa é a tradução, e depois procure no caça-palavras. Igualdade, equality. Respeito, respect. Pessoas, people. Religião, religion. Valor, value. Qualquer dúvida, peça ajuda a um adulto e procure essas palavrinhas no dicionário. Combinado?